Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Redação Oficial voltado para a Administração Pública. Antes da gente começar o nosso conteúdo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Luiz Guilherme Melo de Moraes, sou professor de Redação Oficial formado pela Academia de Polícia da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, desde 2012 que eu sou professor, mas já sou funcionário público há algum tempo, entrei na carreira pública em 2006 como perito criminal, e desde então exerço as minhas funções junto à Polícia Científica aqui do Estado de São Paulo. Então é um grande prazer trabalhar esse assunto com vocês, espero que seja bastante proveitoso o nosso bate-papo, o nosso curso hoje, ok? Bom, vamos começar falando do que vai ser abordado neste curso, ok? Então, num primeiro momento, nós vamos falar sobre a importância de uma boa redação, né? Por que é importante nós escrevermos bem dentro da esfera administrativa, seja na esfera administrativa estadual, municipal e até federal, tá certo? Vamos falar, então, nos fundamentos da redação oficial, que é o que, na verdade, são os elementos que baseiam e que norteiam uma boa redação. E quando a gente fala em redação oficial, precisamos sempre lembrarmos do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que é o documento principal que diz lá, né, quais são as diretrizes que todo servidor público deve se nortear para fazer, para redigir um documento e também quando há um cerimonial público, por exemplo, né, quando precisar fazer um discurso, né, quais são as regras pertinentes para os atos da administração pública, ok? Mais do que isso, então, nós vamos falar também sobre as expressões de tratamento, sobre as formas de tratamento, sobre os pronomes que devem ser utilizados dentro de um documento público, né? Isso engloba alguns tipos de documentos e a gente vai, basicamente, focar a nossa atenção no ofício, né, num primeiro momento, e depois no memorando, como a gente vai discutir nos blocos subsequentes, ok? E, obviamente, né, nós precisamos conversar um pouco também sobre como escrever corretamente do ponto de vista gramatical, do ponto de vista da correção ortográfica, então tudo isso é muito importante para o administrador, para o servidor, seja ele que exerce um cargo de chefia, ou seja ele um subordinado, isso é muito importante para todos nós, servidores públicos das 3 esferas administrativas aqui no Brasil, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria abordar com vocês é por que é importante escrever e falar bem, né? Então, no ambiente corporativo, o que acontece? Existe sempre uma troca de conhecimentos que nós precisamos ter com os nossos pares, não é verdade? Então, se eu quero solicitar algo para o meu superior hierárquico, por exemplo, né? Vamos dizer assim que eu estou com as minhas férias atrasadas, eu preciso redigir um documento de uma maneira que seja correta, aquela maneira que, vamos dizer, vai dar o recado, né? O conteúdo daquele texto, o meu interlocutor vai entender o que eu estou pedindo, o que eu estou solicitando. E isso tem muito a ver com a organização das ideias. E organizar as ideias num texto nem sempre é uma tarefa fácil, tá? Isso exige muito treino, isso exige muita leitura. Então, eu sempre costumo dizer que a redação oficial, ela sempre vai ser embasada por bastante leitura, por bastante escrita, né? E ninguém vai sair de um dia para o outro escrevendo de uma maneira 100% adequada. Isso não existe, né? O que a gente faz é tentar fazer com que o caminho seja o mais correto possível, né? E essa organização das ideias, ela compreende, primeiro, a exposição do conteúdo de uma forma clara, né? Então você expor o que você quer dizer de uma forma clara, de uma forma que o seu interlocutor entenda, né, o leitor daquele documento entenda, é uma tarefa, vamos dizer assim, muito importante. É muito importante escrever de uma maneira correta para que se evitem ambiguidades, né? Quando a gente tem algum tipo de ambiguidade dentro de um documento público, a própria sociedade pode ser prejudicada, como vocês verão mais para frente. Eu trouxe alguns exemplos para ilustrar isso que eu estou falando, ok? Então tá aí o prejuízo, né, para a população, o prejuízo para a sociedade, que pode ser reflexo de um documento mal redigido, ok? E, por último, né, escrever bem é muito importante porque traduz, né, porque passa aquela confiança, passa aquele ar de seriedade para aquele documento.
Seria muito estranho, né, se um documento público viesse à imprensa, por exemplo, com erros gramaticais, ou com erros de concordância, ou com um texto que não tem nem pé nem cabeça, né, ele começa falando de um assunto e termina falando de outro. Isso não faria muito sentido para aquela pessoa que está analisando o documento, para aquela pessoa que está, vamos dizer, tentando entender o conteúdo daquela mensagem, ok? Então, você tem lá, por exemplo, uma ordem de serviço com erros gramaticais, por exemplo, né? Chega um chefe de repartição e ele manda lá ele redige uma ordem de serviço que quem vai ler aquela ordem não vai entender direito, seja porque há erros gramaticais, ou seja porque ele deu lá o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que é o copia e cola, né, de um documento pré-existente e aí esqueceu de abordar algum assunto. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado para o redator, ok? Então, para a gente começar a pensar em redação oficial, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando sobre um exercício prático. Então, você tem aqui uma figura, tá certo? Imagine que você esteja lá no seu trabalho, no seu ambiente corporativo, né? E num determinado dia caiu uma baita de uma chuva, tá certo? E aí essa chuva inundou o escritório de sábado para domingo, e quando chegou na segunda-feira, você, servidor, foi o primeiro a adentrar naquele espaço, e o seu chefe imediato te pediu para fazer um relatório sobre o que aconteceu. Então, eu vou falar para você uma história e você vai tentar colocar no papel tudo isso que aconteceu. Então, a história é a seguinte. Na sexta-feira de carnaval do ano passado, houve uma chuva, uma tempestade daquelas bem bravas mesmo, né? Essa tempestade, ela causou alguns danos nas telhas do telhado da nossa repartição pública. E você percebeu que havia lá algumas telhas quebradas. E através dessas telhas quebradas, houve lá uma inundação. Entrou água pelo forro, escoou pelas paredes e resultou nessa situação que vocês estão olhando na foto. O chão todo cheio d'água, um balde lá que os colegas, né, tentaram, né, de uma forma heróica retirar aquela água do local, e você encontrou essa situação e você precisa então agora transmitir esse fato ao seu superior hierárquico. Como fazer isso? Como fazer um relatório desses no papel? Então, se você achar por bem agora, dê um break no seu vídeo e vamos tentar fazer esse exercício. Vamos ver como sai essa redação. E ao final do curso, você vai tentar fazer o mesmo exercício diante de todos os fundamentos que vocês terão agora comigo nesta aula, ok? Muito bem. Então vamos começar então a falar sobre a redação oficial, que vamos dizer é o principal mecanismo para que você escreva melhor, é o principal mecanismo pelo qual o seu texto sairá de uma maneira mais correta do ponto de vista da norma culta, não é isso? Eu sempre digo para vocês que a linguagem é o que nos diferencia de outros seres vivos, tá certo? Então a forma de comunicação oral, a expressão das ideias é algo que é pertinente ao ser humano e não aos animais. É claro que os animais se comunicam entre si, mas não através da linguagem falada, tá certo? Então, nós, seres humanos, somos dotados dessa expertise da linguagem. E dentro do mundo da linguagem existem basicamente 2 níveis de fala. Então acompanhem aí na projeção. Você tem os níveis de fala e escrita, tá certo? Que podemos dividir entre padrão informal e padrão formal da língua. Nós falamos em variações linguísticas, esse seria o nome mais correto aí quando a gente pensa em padrão formal, padrão informal, né? Então são as variações da nossa língua. Existe um padrão informal, que eu vou mostrar para você, e também haverá o padrão formal. Qual é a diferença entre o padrão informal e o padrão formal? Qual dos dois será que nós devemos usar quando nós estamos diante de um objetivo que é elaborar um texto oficial, que é elaborar um documento público que outros terão acesso? Bom, para responder essa pergunta, vamos entender o que é o padrão informal. O padrão informal é aquele caracterizado por dialetos, por regionalismos, por expressões que muitas vezes
por exemplo, uma pessoa que viveu a vida inteira dela lá no norte ou no nordeste, ela vem para o sudeste e ela, de repente, as pessoas aqui do sudeste não entendem determinadas gírias, por exemplo, e vice-versa. Uma pessoa que está no sudeste, quando vai para o norte ou para o nordeste, vai falar algumas coisas que quem é habituado à vida do norte, à do nordeste, não vai entender o que um paulista falou, o que um carioca falou, por exemplo, né? Então são os dialetos, os regionalismos, que são típicos do padrão informal. Existem lá também marcas da oralidade. O que são essas marcas da oralidade? Por exemplo, nós estamos dentro de um consultório médico, né? Eu, por exemplo, sou um técnico de enfermagem e eu chego para cumprimentar o meu colega que é médico. Eu chego para ele e digo assim: e aí, doutor? Bom dia. Essa expressão, entre aspas, e aí, doutor, é uma marca da oralidade. E aí eu pergunto para vocês, será que essa marca da oralidade ela é bem-vinda num texto oficial? Ou será que nós devemos evitar esse tipo de marcas da oralidade? Isso. O padrão formal, por sua vez, ele exerce o que nós chamamos da norma culta da linguagem. Norma culta da linguagem, ela está lá expressa através do uso correto da concordância verbal, da concordância nominal, o uso dos pronomes de uma maneira adequada, que nem sempre é simples, né? A nossa língua é uma língua muito difícil, a língua portuguesa é muito complexa. Tanto é verdade que é muito mais fácil para nós, brasileiros, aprendermos a língua inglesa do que o contrário. Tá? Isso é algo muito marcante, a gente percebe isso. Né? A língua inglesa é uma língua muito mais simples de aprender, porque não existem tantas flexões de pessoas gramaticais, uma série de fatores que fazem com que a língua inglesa seja mais simples. Né? Então, não é nenhum demérito nós não sabermos escrever de uma maneira 100% correta. Nesse curso, ninguém está interessado em formar, vamos falar em grandes escritores, não é essa a ideia, mas sim de nós nos expressarmos de uma maneira minimamente correta, ok? Então, essa norma culta da linguagem, ela predispõe lá a concordância, a regência verbal. O que é isso? O que é regência verbal? Dando um exemplo muito ruim de ouvir, por exemplo, se eu digo para você assim, eles foi, tá errado. Aí é um erro de concordância. Então, tudo isso a gente pratica através da escrita, nós praticamos através também da leitura. Então, muito importante essa dica da leitura, ok? Então, é claro que quando a gente pensa num documento oficial, precisamos sempre pensar no padrão formal da língua, ok? Então, vamos definir agora o que vem a ser a redação oficial. A redação oficial, pessoal, é a maneira pela qual o poder público redige atos oficiais. Então, complementem aí no caderno de vocês. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos oficiais, ok? E esses atos oficiais estão cercados de várias regras e, basicamente, essas regras devem estabelecer o quê? Devem estabelecer uma comunicação entre quem expede o documento e aquele que recebe o documento. Nós chamamos de expedidor e receptor. Muito bem. Na esfera administrativa, no serviço público, quem seria esse expedidor? A própria administração pública. Quem pode ser o receptor dentro do mundo da administração pública? O receptor pode ser a própria administração pública, mas também pode ser um particular. Nada impede, por exemplo, que eu, enquanto representante de determinada repartição pública, eu faça lá um documento voltado a um particular. Por exemplo, eu preciso fazer um orçamento de um veículo oficial que quebrou lá um amortecedor, e eu vou então solicitar por escrito a uma concessionária, que é um ente de fora da administração pública, por exemplo, um orçamento desse veículo. Então eu preciso fazer isso através de um documento específico, tá certo? Então, não é porque nós temos o receptor como particular que nós não devamos usar outras regras que não aquelas da redação oficial. Tudo bem? Muito bom. E aí, nós temos lá os grandes pilares, né, que
Vocês sempre devem se pautar, que são os princípios básicos constitucionais, aqueles que refletem um documento correto do ponto de vista de todas as esferas, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista de informalidade ou formalidade, do ponto de vista de moral, do ponto de vista de eficiência. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos aqui falando que todo documento público deve ser pautado no artigo 37 da Constituição Federal. Ok? Constituição Federal seria aí o documento que norteia todo o arcabouço de leis e de regras e de normas dentro da nossa federação, ok? Esses princípios constitucionais que estão elencados no artigo 37 da Constituição Federal são o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e, por fim, da eficiência. Então, vamos lá. Eu estou redigindo um documento oficial. Eu posso ser qualquer tipo de servidor, esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, ok? Não adianta nada você redigir um documento esteticamente perfeito, com todas as regras de língua portuguesa, todas elas bonitinhas, ortografia, gramática, concordância, regência, tudo direitinho. Mas aquele documento tem um teor ilegal. Ilegal. Então, aquele documento não será válido, porque ele fere o princípio da legalidade. Então, se, por exemplo, eu sou um diretor de uma determinada repartição e eu espeço uma ordem de serviço bonitinha, esteticamente, com todas as regras de ortografia, de margem, de tipo de letra, de tamanho de letra, mas esse documento ele diz assim: eu ordeno que a partir de amanhã todos os funcionários dessa repartição trabalhem 20 horas por dia. É claro que esse é um exemplo esdrúxulo, jamais poderia acontecer algo assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa seria uma ordem ilegal. Então, fere o princípio da legalidade. A mesma coisa quando a gente fala no princípio da impessoalidade, tá certo? A impessoalidade significa um documento ele não pode constar no documento opiniões pessoais, salvo raríssimas exceções, né? Então aquele documento ele tem que ser impessoal. Tem que ser um documento que esteja dentro dos princípios da moralidade, dentro dos princípios da publicidade, com algumas ressalvas. Obviamente, alguns documentos públicos eles são documentos, vamos dizer, sigilosos, né? Mas com exceção a esses, todos os demais eles devem ser documentos públicos. E tem que ser documentos que realmente sirvam para aquele determinado fim. Nós dizemos que esse documento tem que ser eficiente. Não adianta nada você redigir um documento bonitinho, mas que não seja algo eficiente. Para que serve aquele ofício? Para que serve aquele requerimento? Para que serve aquele memorando? Ok? Muito bom. Então, quais são as principais características da redação oficial? Vamos passar brevemente por aqui. Primeira coisa, os documentos aqui no Brasil, eles seguem documentos públicos, né? Os textos públicos, os ofícios, os memorandos, as leis, os decretos, né? Eles seguem uma tradição secular. Se vocês observarem em um decreto do nosso presidente da República, o que acontece? Lá no decreto tem lá, ano X da República. Ano 182 da República, por exemplo. Isso é uma tradição secular que veio lá da época da proclamação da República. E até hoje isso é, vamos dizer, cultivado. Ok? Então muitos documentos ainda guardam grandes resquícios de tradições que vieram lá da época da proclamação da República. Isso é algo que é natural dentro da evolução da língua. Ok? Agora, dentro dessa tradição que eu falei para você, houve lá diversos procedimentos que foram sendo incorporados a essa tradição, que refletem, então, a tal da evolução da língua. Por exemplo, nós temos lá, vamos falar nos fechos das correspondências. Como é que eu termino um ofício, por exemplo? Você escreveu o seu texto direitinho e você precisa terminar esse texto. De que maneira eu faço o fecho dessas comunicações? É o que nós chamamos dos procedimentos que foram sendo incorporados ao longo dos séculos, ok? E o principal para vocês
tem que predominar a clareza e a concisão. Clareza e concisão. Então, o que é um texto claro? Um texto claro é aquele que possui, que apresenta um pensamento ordenado das ideias, um pensamento lógico das ideias. Não adianta você começar o seu texto falando de banana e você termina falando de futebol. Certo? Seria um texto ilógico. Então, nós precisamos sempre pensar em colocar as ideias em ordem de uma maneira lógica, e isso nem sempre é simples de fazer, principalmente quando nós temos assuntos mais complexos para tratar dentro de um expediente, dentro de um texto, ok? Na redação oficial, nós sempre usaremos então, como eu já mencionei, a linguagem culta e o uso do vernáculo. O que é isso? Vernáculo é o uso da língua portuguesa. Ainda que você seja uma pessoa, um servidor, que conhece a língua inglesa a fundo, ainda que você seja um servidor que conheça a língua japonesa, não importa, nós não nos valeremos dessas línguas para redigir um documento. Nós redigiremos nosso documento na língua portuguesa. É claro que se houver a necessidade de se expressar em alguns termos em língua inglesa, isso será feito, mas de uma maneira adequada. Ok? Bom, a gente também tem que evitar os solecismos e as cacografias. Os solecismos são aqueles erros que eu já falei para você, erros de concordância, erros de regência, né? Um erro muito comum que a gente percebe é a expressão há alguns anos atrás. Há alguns anos atrás, nós chamamos isso uma figura de linguagem que se chama pleonasmo. Porque quando eu falo há alguns anos, é claro que é algo do pretérito. Então não há necessidade de você colocar o substantivo atrás. Então isso pode ser considerado um vício de linguagem. E as cacografias também, principalmente os erros ortográficos, né? Você escrever, por exemplo, a palavra piscina com 2 S's, isso pega muito mal num documento oficial. Principalmente num documento oficial. Já pegaria mal de qualquer forma, mas no documento oficial isso é muito mais, vamos dizer, sensível, né? A gente deve se preocupar bastante com isso. Então, quando você evita esses erros de solecismos, de cacografias, o seu texto tem tudo para ser um texto claro. Agora, e um texto conciso? O que é um texto conciso? Essa palavra concisão, ela se refere à economia linguística. Isso significa o seguinte: falar muito com poucas palavras. Ok? Então, quando a gente consegue se expressar de uma maneira eficiente, usando poucas linhas, é o melhor dos mundos. Ok? Então, não adianta nada você ficar lá floreando o seu texto, para depois só lá no 5º parágrafo você dar a entrada naquilo que você queria dizer. Aí você não está se valendo da economia linguística. Ok? E a mesma coisa da prolixidade. Um texto prolixo, o que é isso? É uma palavra difícil, né? Mas um texto prolixo é um texto que ele é ruim de ler. Né? O leitor ele vai começar a ler e fala, nossa, mas essa pessoa está repetindo essa palavra o tempo todo, está parecendo, está quadrado esse texto. É essa sensação que dá, no nosso português claro, né? Está quadrado esse texto. Então nós também devemos evitar essa prolixidade e também devemos evitar as digressões. O que são digressões? Digressões são aqueles argumentos que são absolutamente irrelevantes para aquilo que você quer dizer. Né? Eu quero, por exemplo, solicitar um orçamento para o meu veículo e no meio do texto, lá que eu peço um orçamento, eu resolvo também dizer que eu estou de saco cheio do meu serviço. Isso é um argumento irrelevante, isso é uma digressão que também precisa ser, então, evitada. Ok? Então essas são as principais características da redação oficial. Então eu vou passar para vocês alguns exemplos que refletem exatamente essa situação de um texto que não é claro ou que não é conciso, que é o problema da erudição. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive muitas vezes, de se deparar com um colega de trabalho que é uma pessoa muito culta, muito erudita, né? Ela que escreve de uma maneira que ninguém entende. Por exemplo, e é isso que eu falo que isso pode causar um grande prejuízo para a sociedade. Houve lá uma determinação judicial de um juiz de direito da Vara Criminal de Santa Catarina, que ao final da sentença, ele colocou lá, encaminhe o réu ao ergástulo público. Esta foi a ordem do juiz. Quando você lê essa frase, encaminhe o réu ao ergástulo público, sinceramente, eu não conhecia a palavra ergástulo público.
Gasto público significa presídio. O que aconteceu nesse fato prático que eu estou contando para vocês? O réu, a pessoa que recebeu essa determinação judicial, não entendeu o que era. Esse réu, que estava condenado pela justiça pelo devido processo legal, ele ficou fora do presídio por determinado tempo, e aí a prisão dele foi relaxada, ele foi solto exatamente por quê? Porque quem recebeu essa ordem não entendeu que era para encaminhar imediatamente aquela pessoa para o presídio. Quem é o principal prejudicado nisso? É a própria sociedade, é a própria vítima daquele crime, ok? Outro exemplo, o senhor se considera inculpado, você está lá diante de uma ação na corregedoria, né, que é um órgão que apura determinadas infrações administrativas, e o corregedor pergunta para você, o senhor se considera inculpado? O que é isso? A gente até pode tentar entender pelo contexto, né? Mas inculpado seria muito mais simples falar inocente. Então é um problema da erudição que muitos servidores públicos às vezes querem expressar essa erudição no documento público e isso não é bem-vindo. A senhora vive do ataque ao patrimônio alheio? O que seria isso, né? Chega a beirar o vexatório para aquele interlocutor, né? Fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então tudo isso gera o que nós chamamos na língua, né, de teoria do silêncio. A pessoa que está lendo, ela não entende, ela fica com cara de interrogação. Ué, o que essa pessoa está querendo dizer para mim? Isso pode ser realmente vexatório. Então nós precisamos tomar esse cuidado dentro de um texto oficial. Bom, aqui eu trouxe um documento público que eu tirei exatamente essa situação aí de quem é o responsável pela redação, né? Isso, na verdade, é uma comunicação de correio eletrônico. E nessa comunicação, dentro da esfera da segurança pública, o receptor quem expediu esse documento, ele colocou assim, indivíduos da manifestação, na última linha, se vocês conseguirem ler, danificaram o supedâneo dos policiais militares. E aí, a autoridade policial solicitou aos peritos criminais que fossem até esse endereço, próximo à Avenida Paulista, para fazer o exame pericial no tal do supedâneo dos policiais militares. O que seria um supedâneo? Né? Pouca gente conhece essa palavra supedâneo. Esse é um documento público, esse é um documento oficial. Então, a pessoa que lê esse documento, ela tem que parar para ir no dicionário para ver o que ele quis dizer. Ou, no mínimo, ligar para essa pessoa e falar, senhor, o que o senhor quis dizer com supedâneo? Eu não sei o que é isso. E aí ele vai explicar, não, supedâneo é a guarita. Sabe aquelas guaritas que ficam os policiais militares? Há pouco tempo tinha na Avenida Paulista, né, para quem é aqui de São Paulo. Então seria muito mais simples usar a palavra guarita do que usar a palavra supedâneo. É essa a ideia. Tá? Então nós temos que tentar nos valer dessa simplicidade. Não é ser informal, mas é não ser formal demais. Ok? Muito bem. Aqui um outro exemplo, né, de um documento oficial, que diz lá na letra C, né, na letra A, na letra B, tem vários termos muito técnicos, né, eu não vou ler esses termos para vocês, mas só para vocês entenderem, tem muitas palavras lá que pouca gente conhece, né, ó, catadrióticos, o que é isso, né, fulcros da superfície. Então, assim, é algo que, para uma pessoa leiga, isso vai gerar realmente um desgaste até entender o que está querendo ser dito ali, ok? Vamos lá, vamos dar um exemplo agora de um documento, né, que é uma parte de um relatório, e vocês vão querer dizer, vocês vão entender o que está escrito aí. Então, o redator ele começa assim, excelentíssimo senhor chefe, veja só que está se valendo de regras bastante formais, né, que se são corretas ou não a gente vai discutir mais para frente, mas ele diz assim, com a devida vênia, e aproveitando para cumprimentar a Vossa Excelência, olha lá que culto, né? Que formalidade. Queria estar esclarecendo que na semana passada tive um, entre aspas, fight com o senhor Leandro, que quase com um Z, a gente coloca SIC, porque é como a pessoa que fez o documento colocou lá, ipsis literis, né? Assim como está lá, partiu para cima de mim. Quer dizer, a pessoa começa com um nível de linguagem e já no meio do parágrafo ela já começa a mudar da formalidade para total informalidade. Não é isso? Então é algo que soa muito esquisito, soa muito estranho para quem for ler esse documento. Então, isso deveria ser redigido de uma outra forma.
Quer dizer, ele continua lá, né? Gostaria de estar pedindo, esse é um gerundismo que também deve ser evitado. Estar pedindo, queria estar esclarecendo, ok? Então é claro que esse é só um exemplo, né? Eu coloquei o meu próprio nome se fosse o redator desse texto, mas é algo, obviamente, fictício. Tudo bem? Outros trechos, né, que também refletem esse problema da erudição. O consorte superstite, é difícil até de falar isso, né? O que é isso, né? Isso é mais fácil você falar que o marido que sobreviveu, por exemplo, ou a esposa que sobreviveu, alega que desconhece a cártula chéquica. Meu Deus do céu, o que é cártula chéquica, né? Isso é mais fácil falar o cheque, todo mundo conhece cheque, apesar de hoje ser muito raro usar o cheque, né? Mas cártula chéquica é uma expressão que, convenhamos, não é muito atual, ok? Então seria muito mais fácil você transformar essa sentença em o esposo alega que desconhece o cheque. Então é essa a ideia, é assim que nós devemos nos pautar. Então, respeitando essas regras, né, do texto que tem o predomínio da clareza, da concisão, e que não é um texto erudito demais, esse texto tem tudo para ser um texto simples, para ser um texto objetivo, para ser um texto formal e também um texto uniforme. Então são esses 4 pilares que nós devemos colocar em cima da mesa, né, na hora de redigir um texto oficial. Bom, toda vez que nós falamos em redação oficial, é muito importante que vocês conheçam quais são as normas atinentes a esse assunto, tá? Então, na esfera federal, nós temos a principal norma, que é o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, e nós também temos um decreto, que é o Decreto 9758 de 2019. Esse decreto, nós vamos discutir mais para frente, ele faz algumas reformas em relação ao que é preconizado no manual. Mas ele só vale para os servidores da esfera federal. Então, se você que está assistindo a esse vídeo, se é um servidor estadual ou se é um servidor municipal, esse decreto não se aplica, ok? Tem lá o decreto 6583 de 2008, que versa sobre o novo acordo ortográfico, que nós vamos conversar no final do nosso curso, sobre o novo acordo ortográfico, né, e porquê da existência do novo acordo ortográfico. E na esfera estadual, principalmente, e na municipal, nós temos também o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que não é porque ele é da Presidência da República, né, União, não é porque ele é da esfera federal que ele não vai valer para estadual e para municipal. Sim, ele vale para a esfera estadual, ele vale também para a esfera municipal. Muito bem. E nós temos esse decreto, que é o 11.074 de 78, veja só, ele já tem mais de 40 anos, né? Ele foi levemente alterado por uma lei um pouco mais recente, mas ele também trata das normas de cerimonial público, ok? Então também é uma regulamentação muito importante para quem estuda a redação oficial. Então a gente vai discutir sobre todas essas regulamentações ao longo da nossa apresentação.